ação. Beleza. Vamos falar sobre funções inequações trigonométricas. Por enquanto, a gente estava comparando, a gente estava trabalhando com isso aqui, ó. Por exemplo, seno de um certo ângulo igual a uma certa constante. Aí o que a gente fazia? A gente escrevia a constante dessa forma. Então você tinha lá seno de x igual a seno de alfa. Aí a pergunta era quais são os ângulos que eu coloco aqui que vai valer a equação. Aí, em geral, de 0 a 360, tinham dois ângulos e mais todas as suas voltas. Então, basicamente, era isso. Okay? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ao invés de trabalhar com equação, nós vamos colocar uma inequação, né? Porque a nossa vida quase não tem problema, né? Então, não é demais a gente acrescentar um pouco mais de aventura. E então, inequação, no lugar da igualdade, vai aparecer um menor do que, ou maior, ou menor igual, maior ou igual, né? E as equações fundamentais, elas são essencialmente dessa forma aqui, né? É o seno, o cosseno e o tangente, é sempre maior ou menor que uma certa constante. Ok, menor que uma certa constante, ou maior que uma certa constante, e a tangente também, né? Tangente também é gente, né? Aqui, maior que uma certa constante, colocando o igual ou não, ok? Com ou sem igual, beleza? E as inequações trigonométricas, elas, basicamente, a gente tem que... a gente vai ser dado uma inequação trigonométrica e a gente tem que trabalhar para no final chegar dessa forma. Mas a gente vai trabalhar praticamente só essas formas mesmo. Então essas daqui são chamadas fundamentais. Fundamentais. Porque basicamente tudo se reduz a elas, ok? A essas aqui. Beleza? E aí, como que nós vamos trabalhar? A ideia... bom, eu vou colocar exemplo, que eu acho que é mais fácil para você entender do que se eu colocar a ideia. Então, deixa eu colocar aqui, ó, exemplo. Ó, encontre x real tal que... Então, eu vou colocar as inequações aqui. Vamos fazer duas de cada, e aí eu acho que vocês vão pegar a manha. Vamos começar com uma bem simplesinha, que é a seno de x é maior do que meio. Seno de x maior do que meio. Olha só, nós havíamos resolvido, até então, seno de x igual a meio, ok? Agora eu quero seno de x maior do que meio. Todo mundo entendeu o problema? Agora eu só mudei do igual para uma inequação, para um desigual. Okay? Como que nós vamos atacar esse problema? Então vamos começar com esse aqui. Eu quero os valores para x, que eu vou colocar aqui, cujo seno seja maior do que meio. Vocês entenderam o problema? Eu não estou falando sobre solução. Portanto, você entendeu o problema. Eu tenho que encontrar x, tal que eu jogo aqui que vai dar maior que meio. Vamos fazer um teste. Se eu pegar x igual a 0 e eu jogar aqui, vai valer? Quanto que é o seno de 0? Vamos pegar aqui. O seno em pé ou deitado? Ou voando? O Ítalo não apareceu aí hoje? Seno em pé, deitado. Seno em pé, né? Suponha que eu pego o ângulo igual a 0. Quanto que é o seno de 0? Quanto que é o seno de 0? Olha,
O seno é em pé, então é essa parte vermelha aqui, ó. Se eu coloco o ângulo igual a zero, ok? Então não tem sombra nenhuma, é zero. Seno de zero é zero. Isso significa o quê? Significa que se eu jogar o x igual a zero aqui, eu vou ter zero maior do que meio. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Então o zero está no conjunto solução ou não? Não está. Ok? Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou olhar para esse número aqui, olha. Em geral, esse número vai estar entre 1 e menos 1. Se estiver fora desse intervalo de menos 1 até 1, aí fica muito mais fácil, ok? Para seno e cosseno. Porque aí é direto. Mas em geral ele vai estar entre menos 1 e 1. Depois a gente faz um com ele de fora. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que identificar é que eu vou ter que identificar o número. Eu vou ter que identificar aqui, ó, geralmente está assim, ó, esse tamanho aqui é o zero, aqui está o meio, ok? Engraçado, eu acho que eu tinha colocado números aqui, mas ok. Então aqui está o meio, um pouquinho mais acima, então deixa eu colocar aqui, ó, o meio vai estar aqui, um pouquinho mais acima vai estar o raiz de 2 sobre 2, e um pouquinho mais acima vai estar o raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Essas são os tamanhos mais tradicionais, mas qualquer tamanho de 0 até 1 a gente pode trabalhar. Mas geralmente os livros, os exercícios do livro são feitos para dar certo, eles vão usar os mais tradicionais. Então aqui é meio, aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui é raiz de 3 sobre 2. Okay? Então a gente tem que olhar só para esses palitinhos aqui, é mais ou menos dessa altura aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse ângulo aqui e nós vamos subir até ele ficar em meio, ok? E isso acontece quando? Isso acontece quando esse ângulo aqui é 30, por exemplo, ok? Pode ser quando ele é 150 também, mas em particular quando ele é 30, o seno de 30 dá meio, ok? Então, deixa eu apagar aqui só pra gente ver. Então, isso aqui é meio, ok? Isso aqui é meio. Se eu tivesse pego o... Caraca, tem dois ângulos aqui que eu coloquei. Aqui, deixa eu pegar isso aqui. Esse aqui está nos 30. Se eu tivesse pego o ângulo 150, daria meio também, ok? Agora, se eu pegar um ângulo que está nesse intervalo aqui, ó, de 30 graus até 150 graus, o seno vai ser o amarelinho, que está de 0 até o topo aqui, né? O seno será maior do que meio? O que vocês acham? Se ele estiver aqui, olha, onde eu estou passeando aqui, ó, o seno nessa situação, ele é maior do que meio? O que vocês acham? Sim ou não? Maior do que meio? E aí a situação é, se for maior do que meio, então significa que qualquer ângulo daqui, olha, funciona para mim. Por exemplo, eu posso pegar o 60. Olha, o seno de 60 deu bem maior do que meio, da raiz de 3 sobre 2. Isso significa que eu posso pegar o x igual a 60 e jogar aqui. Porque aí vai estar certinho. Esse número vai ser maior do que esse número fixo. Ok? Vocês conseguem enxergar que qualquer ângulo que estiver entre o 30 e o 150 vai funcionar para a gente? Quem consegue entender isso aí? Qualquer ângulo que eu pegar aqui entre 30 e 150, o seno está sempre maior do que meio. Ó. O seno é o amarelo, ó. Ele está sempre maior do que meio. O meio está parado, é o vermelhinho aí. Ok? Vocês conseguem entender? Então, o que você vai fazer para ficar bacana para você resolver isso aqui, ó, de forma bem simples? Você vai passar um traço aqui.
fazer um traço reto aqui, ó. Vou pegar uma retinha aqui. Vou colocar aqui, ó, em ângulos aqui, ó, 0 graus. E aqui o 360. Pode colocar em ângulos, não tem problema. Depois a gente passa para radiano. E aí eu vou colocar esses ângulos especiais aqui, ó. Os ângulos no qual o seno ele vai ficar, ele é igual a meio, ok? Que é o 30 e o 150. Eu vou colocar esses ângulos lá. Então, vou marcar. Eu posso marcar em qualquer lugar aqui, desde que esteja na ordem, né? Não precisa preocupar com espaçamento, nem nada. Então, eu vou marcar aqui. É o 30 graus e o 150, né? E o 150 graus, ok? Então, eu sei, eu notei que qualquer ângulo que estiver nesse intervalo aqui, olha, que qualquer ângulo que tiver, né, qualquer ângulo cujo ponteiro vai ficar pintando aqui, ou seja, os ângulos de 30 até 150, o seno vai ser maior do que meio, bacana. Então, eu vou vir aqui, olha, e eu vou marcar aqui, ó, só para ficar claro aqui para mim, olha, do 30 até o 150, olha, a minha solução está por aqui. Ok? Agora a pergunta é, entre o 30 e entre o 150, será que eu posso colocar o 30 e o 150? Se eu considerar que o 30 também faz parte, quanto que é o seno de 30? Ele é igual a meio. Ele é igual a meio. Aí eu pergunto, se eu pegar 30 graus e jogar aqui, eu vou obter seno de 30 igual a meio. Meio é maior do que meio? Falso, ok? Meio é igual a meio. Poderia a gente escrever maior ou igual, mas maior, não. Ou seja, aqui está aberto, que é estritamente maior. Então, o 30 e o 150 não vão funcionar para a gente, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma bolinha aberta aqui, ó, só para deixar bem explícito que a minha solução está entre esses ângulos, excetuando o 30 e o 150, ok? Então, essa daqui é a minha solução. Se você fizer isso, você não vai errar. Você faz, ó, de 0 a 360, marca os ângulos e pinta o intervalo que vai funcionar. Mas você só consegue fazer isso se você enxergar isso aqui no círculo trigonométrico, ok? Ó, de 30 a 150, beleza? Então, beleza. Então, a gente já sabe na ideia qual é a nossa resposta. Então, vamos escrever a resposta, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai passar, a nossa resposta tem que estar em radianos. Por quê? Porque a função seno, o x está em radianos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar isso aqui para radianos. Ó, isso aqui é 0. 30 radianos, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Porque π é 180, dividido por 6 dá 30, né? 150. Quem que é o 150? Como é que eu fiz para marcar 150? Eu fui 180 e voltei 30. Então, eu fui π e voltei π sobre 6. Então, o 150 é π menos π sobre 6. Ok? Então, isso aqui vai ser o que? 6π sobre 6 menos π dá 5π sobre 6. Então, aqui é 5π sobre 6. 5π sobre 6. E aqui é 2π, né? Ok? Beleza. Então, agora nós vamos escrever. Olha. Nós vamos colocar aqui, ó. X. Se você colocar assim, já está suficiente, ó. X. Vou colocar aqui no meio. Ó. X, ele tem que ser maior. Ó, aqui é aberto, é estritamente maior porque é aberto, estritamente menor porque é aberto. Então, o x tem que ser maior do que π sobre 6 e estritamente menor do que o 5π sobre 6. Isso aqui que eu estou acabando de escrever, eu estou dizendo que o meu x ele está variando aqui, do π sobre 6 até o 5π sobre 6. Entendeu? Eu estou dizendo que o meu ângulo está variando aqui. Okay? Se o meu ângulo varia aqui, então o seno dele é maior do que meio. Ok?
Beleza. Só que todos os ângulos de 30 até 150, o seno é maior do que meio. Mas e se eu der uma volta? Por exemplo, eu pego aqui o 45. Beleza, o seno é maior do que meio. E se eu der uma volta e parar no 45 de novo? Vai dar 45 mais 360, que vai ser 405. O ângulo 405, o seno de 405 é maior do que meio? É, né? Ou seja, qualquer ângulo que eu tiver aqui e mais as suas voltas completas, o seno será maior do que meio. Então, eu venho aqui na minha resposta e eu adiciono as voltas completas. Ó, vou somar esse ângulo aqui o 2κ. Okay? E aqui também, vou somar o 2κ. No livro, você vai ver isso aqui trocado. Ó. Você vai ficar π sobre 6 mais 2κ, porque é mais tradicional. Mas você pode fazer o seguinte, porque aí você se concentra em colocar isso aqui, que é o principal, okay? E aí depois você adiciona as voltas, porque não tem problema nenhum. Porque às vezes você se desconcentra aí e perde o fio da meada. Então, aqui é para cá inteiro. Okay? Então, essa daqui é a minha solução. Okay? É isso aqui para cá inteiro. Então, eu posso escrever o seguinte, olha, é x real. Vou colocar aqui, ó, x real. Esse aqui é o conjunto de solução. X real tal que o x está nesse intervalo quando o k, onde o k é um número inteiro. Qualquer que seja k inteiro. Vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia? Tudo partiu do fato de que eu peguei esse número meio e tive que encontrar ele aqui no eixo do seno. Aí eu marco. Uma vez que eu marquei, aí eu vou ter já a ideia de quais são os arcos, né, os ângulos, cujo seno fica maior do que meio. Aí eu escrevo. Beleza? Quem entendeu aí uns 80% aí, dá um salve aí, vamos ver se vocês entenderam. A gente vai fazer mais alguns desses aqui agora. Esse aqui foi bem devagarzinho, né? Eu falei devagarzinho. Se você for assistir isso aqui depois, pode assistir no 1.25. Eu acho que todas as minhas aulas pode assistir no 1.25, velocidade, que eu acho que fica mais razoável. Beleza. Agora a gente vai um pouquinho menos detalhado. Vamos fazer mais uma aqui. Então, esse daqui foi o A. Vamos fazer aqui o B. Eu quero saber qual é o domínio dessa função. Então eu vou enunciar desse outro jeito aqui, ó. Qual o domínio da função real f de x igual raiz quadrada do seno de x. Então, a questão muito bacana para cair em prova. Alguém sabe qual que é o domínio dessa função? Alguém tem alguma ideia de como que nós descobrimos o domínio dessa função? Isso caiu em prova, né? Eu pedi lá, qual que é o domínio dessa função? Eu coloquei uma expressão dentro da raiz quadrada. Eu falei que o resultado tinha que ser real. Então, você tinha que pegar essa expressão que está dentro da raiz quadrada e dizer que ela é maior ou igual a zero ou maior do que zero, dependendo se estiver no denominador ou não. Beleza, então a partir daqui, né, qual que é o domínio dessa função? Ó, a resolução, né? A resolução. Eu vou exigir que o quê? Eu vou exigir o quê? Que o seno de x seja maior ou igual a zero. Pode ser igual a zero? Sim ou não?
Nesse caso, pode ser igual a zero, né? Não tem problema zerar dentro da raiz quadrada, né? Beleza, mas o fato é que para eu encontrar o domínio dessa função, eu tenho que resolver essa inequação. O que que eu faço então? Eu vou olhar esse número aqui, ok? Vou olhar esse número aqui, que é o número zero, vou marcar ele lá no eixo do seno, ok? Então vamos lá no eixo do seno, marquemos-lo. Então vou marcar ele aqui no eixo do seno. Na verdade, acho que não vai ter nem muita graça, né? Se eu marcar aqui, olha, ele é o zero, né? Ele é o zero. Eu quero que o valor seja acima de zero, ok? O seno de x seja acima de zero. Quais são os ângulos que eu vou pegar de forma que o seno, que é essa parte aqui que está no eixo vertical, seja maior do que zero? Ó, aqui zerou, aqui é negativo. Positivo, negativo. Ok? Então tem que ser de quanto até quanto? De 0 a 360 tem que ser de quanto até quanto? Então você vai vir aqui, ó, e você já viu naturalmente o quê? Que serão todos esses ângulos que estão aqui, não é? Ó, daqui até aqui. Inclui o zero. Inclui o zero. Seno de zero é zero. Pode entrar o zero? Pode entrar, né? Porque aqui, ó, é menor ou igual. Ok? Então, vou incluir o zero aqui. Ok? Vou incluir o zero. E vou incluir o 180. Então, é todo mundo que está de 0 a 180. Simples assim, olha. Ó, todo mundo que está aqui, ó, de 0 a 180, o seno é positivo. Então, todos os x que estiverem nessa região aqui estarão no domínio da minha função, raiz quadrada de seno. Ok? Então, como que eu vou fazer para resolver, para ficar bacana? Então, o que que você faz? Você vai pegar aqui, ó, vai traçar uma reta. Ok? Vou colocar aqui, ó, o zero. Vou colocar aqui o 360. Ok? Esse ângulo aqui ficou quase o tamanho do zero. E vou marcar os ângulos principais. Quem são os ângulos principais? É o próprio zero, ok? O próprio zero. E o 180, ok? Porque eu vou de 0 a 180. Então, o zero já está aqui, o 180 vai estar por aqui no meio, ok? 180 graus. Beleza, então 0 a 180 até o 360. Agora eu vou pintar a parte que nos interessa, ok? Nos interessa de 0 a 180, incluindo o 0 e incluindo o 180. Então vamos pintar essa parte aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, de 0 a 180, ok? Incluindo o 0 e incluindo o 180, ok? Então o meu x tem que estar aqui. Então agora vamos escrever isso. Vamos passar primeiro aqui para radianos. Ó, isso aqui é 0, isso aqui é π e esse aqui é 2π. Ok? Então o meu x tem que estar aqui. Beleza. Então eu vou escrever, olha só. O meu x, ele tem que ser menor ou menor ou igual? Menor ou igual, né? No caso aqui, maior ou igual, e aqui menor ou igual. Por quê? Porque está entrando o 0 e o 180, o 0 e o π. Então eu vou colocar aqui 0 aqui e vou colocar π aqui. Coloque, ok? Porque você vai ter que somar algum termo aqui, mas deixa o 0 explícito aqui, não tem problema nenhum. Fica até bom para você enxergar. Então agora eu vou colocar as voltas, 2kπ. Ok? E coloca aqui 2kπ. 2kπ. Então o meu x tem que ser maior ou igual que 2kπ e menor ou igual que π mais 2kπ. Para qualquer valor de k inteiro. Ok? Beleza? Então essa daqui é a minha solução. O meu x tem que ser um número real. Meu x tem que ser um número real
que está nessa posição aqui para qualquer valor de k. Essa aqui é a solução e nós acabamos de ver que qualquer ângulo que estiver entre 0 a 180 e mais as suas voltas completas são ângulos cujo seno é maior ou igual a 0. Portanto, estão no domínio dessa função. Pode jogar aqui à vontade, que não vai ter problema. Vocês entenderam? Quem entendeu aí um pouquinho? Quem entendeu aí 180%? Vocês já viram aqueles vídeos 360 graus, né, que você consegue assistir o vídeo e olhar para os lados e tal? Como é que vocês estão aí? Respondam-me algo. Quem foi que entendeu isso? Está tudo ok? Tem alguma dúvida? Ok. Então, pelo menos um entendeu, né? Uma. Beleza, vamos fazer a mesma ideia, só que agora nós vamos brincar com o cosseno. Vamos deixar o seno um pouco de lado. Então aqui é exemplo. Encontrar x. X real, tal que, vou pegar aqui, ó, cosseno de x seja maior do que a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de x é maior do que raiz de 3 sobre 2. Como que nós vamos resolver? Então, tá beleza lá, cosseno de x maior que raiz de 3 sobre 2. A mesma ideia, eu vou olhar para esse número aqui, ele está entre 0 e 1. Raiz de 3 é 1,73, ou seja, é um número menor do que o denominador. Então, isso aqui é um número menor do que 1. Raiz de 3 sobre 2. Eu vou marcar raiz de 3 sobre 2 no eixo dos cossenos agora. Então, vou lá no eixo trigonométrico, ok? Nós vamos lá no eixo trigonométrico, que está bem longe de nós. Muito longe, está a um clique de nós. E nós vamos marcar no eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é o verde ou é o vermelho? Aqui. Vai ser o verdinho, né? Então eu vou marcar raiz de 3 sobre 2. Agora a gente tem que ficar esperto aqui, olha. Ó. Ainda assim é extremamente simples, né? Mas agora eu tenho que ver, ó, aqui, ó, de 0 até 1, aqui está o meio. Um pouquinho mais à frente vai ter o raiz de 2 sobre 2, que vai estar mais ou menos aqui. E por último, o raiz de 3 sobre 2. Então aqui é o meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então agora os números, quando envolve cosseno, eu tenho que marcar no eixo dos cossenos. Então eu quero marcar qual número? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Quero marcar o raiz de 3 sobre 2. O raiz de 3 sobre 2 é esse aqui, ó. Okay? Esse valor aqui é raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, daqui. Então, o meu cosseno tem que ter no mínimo esse tamanho aqui. Tem que ser positivo e ter no mínimo esse tamanho. Tem que ser daqui para cima. Eu vou até pintar o contrário aqui, ó, para não confundir. O meu cosseno tem que ser aqui, ó, de raiz de 3 sobre 2 para cima. Pode entrar o raiz de 3 sobre 2 também? Não entra.
O cosseno tem que ser estritamente maior que o raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? O meu raiz de 3 sobre 2 está aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha. Vou fazer assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 está por aqui. Então, o meu cosseno tem que ser daqui para cima. Então, eu tenho que pegar ângulos de forma que o meu cosseno seja daqui para cima. Ó, o valor dele esteja aqui. E o cosseno é o verdinho. Ok? Então, eu vou pegar. Ó. Epa. $300 dá? 300 dá ou não? Ou precisa um pouco mais? Vocês já viram lá o Thiago Ventura lá dos 300, né? 300 dá para encarar o pessoal lá ou precisa um pouco mais? Ó, 210. 210, o cosseno é positivo ou negativo? O cosseno é negativo, né? Olha, tá para cá. Ok? Ó, 60, o cosseno é positivo, ok? Mas ainda não dá. O cosseno tem que ser daqui para cá, ok? Então, olha só. Se eu colocar aqui no 30, né, dá certinho, né? É porque aqui o risco eu fiz Mas o fato é, quando eu coloco 30, dá ok, dá perfeito, ok? Ó, 30 dá bacana, aqui ó, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, e esse daqui é o 330. 330 dá. Fala 300. É mais ou menos isso aí, fala 300. No final dá quanto? Dá 30 mil que os caras vão pegar. Então, 300 não dá, mas 330 já dá. 315 ainda não dá, mas 330 dá. Dá? Na verdade, eu acho que também não dá, não, né? Por quê? Porque o cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2. E eu preciso que esse número seja estritamente maior do que esse. Então não dá. Vai ficar raiz de 3 sobre 2, maior que raiz de 3 sobre 2 é falso. Então, moral da história. Não pode entrar o 30, ok? E nem o 300. Então, o meu ângulo, ele tem que ficar onde? Ele tem que ficar daqui, ó. Ele tem que ficar nessa região, ok? Tem que ficar nessa região. E não pode entrar nem o 30 e nem o 300, ok? Ele tem que ficar nessa região e não pode entrar nem o 30 e nem o 300. Então, beleza, porque aí, olha, o que acontece? Quando isso acontece, ó, se eu variar qualquer ângulo aqui, ó, se eu variar qualquer ângulo aqui, olha, tá vendo? O cosseno, ele fica maior do que o raiz. Eu estou encostando aqui. O cosseno fica relativo. Acho que eu encostei aqui num lugar aqui no... Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, dá para ver, né? Quando o meu ângulo está entre 330 até 360, o meu cosseno ele fica maior do que raiz de 3 sobre 2. E quando ele está entre o 0 e o 30, também. Ok? Então essa é a ideia. A gente já sabe onde é que, em qual intervalo que ele está. Ele tem que estar aqui. Ok? Então eu vou abrir aqui e pegar esse aqui. Então vamos escrever isso aqui. Só que agora tem um detalhe. Você sempre vai escrever assim, olha. Sempre escreva de 0 até 360. Pode escrever de outra forma? Pode. Só que você pode errar. Ok? Se você fizer de 0 a 360, você sempre vai acertar, seguindo o protocolo. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 360. Eu vou te mostrar por quê que você pode
0 a 360. Eu vou colocar aqui, olha, os principais de 0 a 360. O que eu estou dizendo é não vá para o negativo, ok? Se você for para o negativo, você pode errar, ok? Então, de 0 a 360, quais são os ângulos principais? É o 30 e o 330. Então, deixa eu marcar aqui, ó, 30 e 330. Ó, 30 graus e o 330. Ok? Aí, eu tenho que destacar, olha só. Note que eu não estou varrendo aqui, ó, de 330 até 300, aqui é 300, até 390. Não, vai de 0 até 360. Então a gente vai de 0 até 30 e depois de 330 a 360. Porque aí vai dar certo, ó. Então vamos pintar aqui, ó. De 0 até 30 e de 330 até 360. Inclui o zero? Inclui o zero? Pode entrar o zero? Pode. Ok? Cosseno de zero, quanto é que é o cosseno de zero? Se eu pegar o ângulo e colocar aqui, cosseno de zero é quanto? É 1, que é maior do que raiz de 3 sobre 2. Ok? Então pode entrar o zero. Pode entrar o 30? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, ó, bolinha aberta aqui, no zero, e bolinha pintada no 30. Ok? Agora vamos analisar isso aqui. Pode entrar o 330? Pode entrar o 330? Não. Porque cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Eu preciso que seja maior do que raiz de 3 sobre 2. Então o 330 não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Tá certo. Eu tô confundindo tudo aqui. Beleza. E o 360? Oh, eu falei que o zero entrava e não pintei. Eu pintei errado aqui. Acho que vocês devem ter ficado com dúvida aqui, né? Eu pintei errado. Tem que entrar o zero e não pode entrar o 360. Então é assim, ó. É aqui, aberto aqui no 30 e no zero é pintado aqui. Isso. Se vocês estiverem aí, né? Beleza, entra o 360. Então, aí é que tá. O ângulo 360, ele já é equivalente ao ângulo zero. Se a gente está no ângulo zero e depois de uma volta 360, é equivalente. Seno, cosseno, tangente, né? Do zero e do 360, esses são ângulos equivalentes no círculo trigonométrico. Ok? Isso significa que se era para entrar, se o zero fazia parte do domínio, ele já foi contado aqui, ele não precisa ser contado aqui de novo, ok? Eu posso colocar ele aqui de novo? Não tem problema, ok? Não tem problema, pode colocar de novo, ok? Mas o fato é que é desnecessário. Agora, se o zero não pudesse entrar e você tivesse tirado ele daqui e você inserir no 360, aí tá errado, porque não era para entrar, no zero. Isso significa que o 360 você sempre pode deixar de fora. Não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque se precisar dele, você já colocou ele aqui, nessa parte. Se não precisar, você não vai ter que colocar de forma alguma. Então, eu sempre vou deixar aqui uma bolinha aberta. Ok? Beleza. Então, eu já sei aqui, ó. É de 0 a 30, incluindo o 0 e excluindo o 30. De 330 a 360, incluindo o 330. E... opcionalmente excluindo 360. O 330 é bolinha aberta, né? Cara, eu tô ficando louco, né? Ai, meu Deus. O 330 é bolinha aberta. Eu tô pensando uma coisa, escrevendo outra e falando uma terceira. Deixa eu ver aqui. É bolinha aberta, cara. Beleza, então é aberta aqui. Esse daqui pode ser sempre aberto e o zero tem que incluir, fechado. Beleza. Vamos passar isso agora para os radianos. Isso aqui vai ser π sobre 6, 180 sobre 6. 330. Como que eu obtenho o 330 lá em radianos?
eu ando 2π e volto 30, que é π sobre 6. Então, o 330 seria 2π. Vou colocar aqui, ó. 330 é o 2π menos o π sobre 6. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai ficar 12 menos... É pi, né, no grego, né? No inglês o pessoal fala pi. Pi, que é mesmo que torta, né? Então já se chama American Pie. Deixa eu ver, 11π sobre 6. Então 11π sobre 6. 11π sobre 6. E aqui 2π. Beleza. Então beleza, agora eu só tenho que dizer que o meu x está aqui ou está aqui, com suas voltas. Beleza? Então vamos escrever isso aqui? Então vou colocar aqui, olha. Ó, x tem que ser maior ou igual, ó, bola fechada. Isso aqui é uma bola de demolição, né? De tão gigante que tá. Estritamente menor aqui. Então vou colocar o x tem que ser maior que zero, maior ou igual que zero e estritamente menor que o π sobre 6, mais as suas voltas. Ou, vamos escrever aqui embaixo aqui, o x, ele tem que ser o quê? Estritamente maior e estritamente menor nos dois aqui. Esse último aqui é opcional. Então vai ficar 11π sobre 6 e aqui 2π. E soma as voltas. Você só tem que ficar esperto o seguinte. Olha, 2π, tem 2π aqui nessa parcela e 2π aqui nessa parcela. Aí vai que você fala assim, esse 2π já vai ser englobado, porque esse k está variando no conjunto dos números inteiros. Então isso aqui vai englobar isso aqui. Então não precisa nem escrever. Aí você não escreve esse 2π. Aí fica errado. Por quê? Porque você está dizendo que o x é menor... É maior do que 11π sobre 6, ó, essa parte corta com essa, né? O π é maior do que 11π sobre 6 e é menor do que zero, a princípio. Esquece essa parte aqui. E aí fica falso, porque você está falando que o x é maior que um número positivo e é menor do que zero. Então tem que colocar bonitinho e aí depois só coloca as voltas, ok? Uma vez tendo se feito isso, eu vou colocar aqui, olha, o k... varia aqui no conjunto dos números reais. Vou fechar aqui o conjunto. Vou colocar aqui o... Vamos apagar essa parte aqui. Aproveitar que o apagador está funcionando. X. Então esse aqui é o conjunto de solução. Então, ó, são x reais, ok? São x reais, tá? O x está entre 0 e π sobre 6 e mais as suas voltas, ou o x está entre 11π sobre 6 e 2π e mais as suas voltas. Isso equivale a ângulos de 0 a 30 e mais as suas voltas, 330 a 360 e mais as suas voltas. Beleza? Quem entendeu aí, razoável? Bacana. Beleza. Vocês estão aí, então. Quem já tinha visto uma expressão dessa aqui lá no ensino médio e fazia o sinal da cruz, falava, meu Deus, what the fuck is this?
Bom, tudo tem um significado, né? Deixa eu pegar mais um aqui. Ó, eu vou colocar um aqui. Ok, vamos fazer. Aquilo era o A, não sei se aquilo era o A, deixa eu colocar aqui. Não. Encontrar o domínio. Encontrar o domínio. No conjunto dos números reais, ok? A minha função é essa aqui, ó, raiz quadrada de menos cosseno de x. Vou escrever bem bonitinho aqui para você ver que é isso mesmo de falar. Que é isso? Eu achei que isso não podia. Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa função? Eu quero saber qual é o conjunto dos valores de x reais que eu posso jogar aqui, que vai ficar tudo sossegado, vai ficar tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer reclamar de alguma coisa? Só quero dizer que não aguento mais função. Nada a declarar também. Pois é, né? O problema é porque basicamente o cálculo é função do início ao fim, né? Eu estou preparando vocês porque vocês vão trabalhar com função. Porque a função, ela é basicamente tudo na vida, né? Você pega uma informação e devolve uma outra, né? Você está lá na química lá, você tem uma certa quantidade, para uma certa quantidade você vai gerar uma certa solução, né? Então você recebe um número e devolve outro. E função é isso, você recebe uma informação e devolve outra. Você pega um valor x e devolve um valor f de x, né? Bom, ninguém quer dizer assim, mas e esse menos aqui, infeliz? Ele não pode ficar dentro da raiz, não. Eu achei que alguém ia falar algo desse tipo. E esse menos? Bom, se ninguém quer falar, então eu vou falar. E esse menos aí que está dentro da raiz? Pode isso? Essa é a questão. Okay? E o fato pode, não tem problema. Okay? Mesmo sendo o conjunto dos números reais. Não tem problema. Basta eu pegar um valor de x para jogar aqui, de forma que o cosseno seja negativo. Aí se o cosseno for negativo, com esse menos vai ficar positivo e fica tudo sossegado. Ok? Essa é a pergunta, né? Bom, mas então o que você tem que fazer? A partir disso aqui, como que você vai resolver isso aqui, ó? A partir disso aqui, você tem que... qual que é a exigência aqui? Eu preciso que essa expressão que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Ok? Eu preciso que a expressão que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Ok? Então, é com essa inequação que eu tenho que trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicá-la por menos 1. Ok? Em ambos os lados. Quando eu multiplico por menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, né, os sinais, mas eu tenho que inverter essa inequação aqui, ó, essa desigualdade. Então ela vai ficar assim, ó, cosseno de x, né, menor ou igual que menos zero, que é zero. Ok? Então beleza. Então eu tenho essa inequação. Ok? Quando é que o cosseno é menor ou igual a zero? Ok?
Eu tô falando isso por quê? Porque na prova lá do outro pessoal eu coloquei isso aqui, né? A função lá que era para eles calcularem lá a inversa. Eu acho que era isso aqui, ó. Assim. Ou não tinha esse menos aqui. Eu sei que eu passei o menos lá para dentro. E eu acho que tem gente que vai falar que não era possível colocar, né? Mas pode, é só você colocar x negativo. Que aí negativo com negativo fica positivo. Mas isso aqui costuma enganar. Ok? Beleza. Então, quais são os valores de x que eu vou jogar aqui para dar menor ou igual a zero? Vou lá no círculo trigonométrico. Olha lá. Tranquilamente. Sossegado. E eu vou pensar, eu preciso que o cosseno seja menor ou igual a zero. O cosseno está no verdinho. Ok? Ó. Se eu colocar aqui, olha, quanto que é o cosseno? Quais são os ângulos, um ângulo aqui de 0 a 360 para o cosseno ser zero? É o 90 aqui, por exemplo, né? No 90 o cosseno é zero, ok? Tem que pegar isso aqui. No 90 o cosseno é zero, ok? Qualquer ângulo que está entre 90 e 270, ó, o cosseno é sempre menor do que zero. Menor do que zero. Ok? 300 agora... 300 pode? Não pode. Né? Por quê? Porque 300, o cosseno de 300 é positivo. Então, o meu ângulo tem que estar onde? De quanto até quanto? Tem que estar aqui, ó. Né? Ele tem que estar de 90 a 270. Pode incluir o 90 e o 270? Sim ou não? Quanto que é o cosseno de 90? É zero. Pode entrar aqui o zero? Pode, ó. Está incluso. Ok? Não tem problema. Pode entrar o 270? Pode também, porque o cosseno de 270 também é zero. Ok? Então, posso colocar aqui, ó. Zero. Ou posso incluir o 90 e o 270. Então, tá aqui, ó. Beleza, já encontrei a resposta. Então, vamos escrevê-la aqui. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Passar um tracinho aqui. Alguém caiu de cabeça lá em cima. 360. Deixa eu colocar. Quais são os ângulos principais? É o 90 e o 270, né? Então, vou colocar aqui, ó. 90 aqui. Vou colocar aqui o 270 aqui. Ok? Beleza. Então, de 0 a 90 não entra, de 90 a 270 entra. Então, eu tenho que pintar aqui, né? De 90 a 270. Ó. Pode incluir o 90 e pode incluir o 270. Agora eu vou passar tudo isso para radianos. 0, 90 é π sobre 2, 270 é π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2. Né? Então é 3π sobre 2. E o 360 é o 2π. 2π. Beleza? E o meu ângulo tem que estar aqui. Acabou. Agora eu vou escrever a resposta. Então, o meu x tem que estar de onde até onde? Ele tem que ser maior ou igual. Entra o igual porque é fechado. Menor ou igual, ó, fechado. Ó, π sobre 2. E aqui, 3π sobre 2. Okay? E aí eu coloco as voltas. 2kπ. Mais 2kπ. Com K... Com K inteiro. Com K inteiro. Então, o meu x pertence ao conjunto dos números reais, tal que satisfaz isso aqui. Isso aqui é o meu conjunto solução. Opa. S igual. Quem está começando a pegar a manha aí? Essa foi a quarta que nós fizemos, né? Eu vou fazer mais duas agora para tangente e aí fechou.
Quem acha que tá pegando a manha aí? Eu acho que sim. A Raquel espera que sim. Beleza, bacana. Então vamos fazer mais uma. Deixa eu pegar aqui. Agora vamos fazer com a tangente, hein? Tangente de x maior do que raiz de 3. Ok. Só uma observação aqui, ó. Se fosse isso aqui, olha. Uma observação. É um exercício aqui? É um exercício. Mas se fosse assim, ó. Seno de x maior do que 2. Menor do que 2. Seno de x menor do que 2. Quem que é o conjunto solução? Valendo meio ponto. Quem responder primeiro. Tô falando sério. Valendo meio ponto na prova, né? Na P2. Só responder certinho que eu anoto. Vocês não sabem. Pensa um pouquinho. Eu tô perguntando isso porque é simples, né? Você só precisa, de fato, ter entendido. Só precisa ter entendido para funcionar. Isso aqui é claro que a resposta é essa aqui. Ninguém? Ou vocês não estão aí? Se vocês estão aí, fala, não, tô aqui. Só para eu saber, que às vezes eu tô falando sozinho aqui, vocês colocam um robozinho aí para responder, né? Qualquer seno. O que significa isso, Kyuri? Eu vou colocar, ó, essa daqui e essa daqui, ó. A questão número 1 e a questão número 2. Seno de x maior do que 2. Quem responder qualquer uma dessas aí, conjunto de solução dá 1. Pá. Solução das 2. Pá. Ok? Eu tô calmo. Ó. Os senos que a gente está estudando, pelo menos, são todos menores. Essa foi boa. Menores do que 2. Beleza, qual que é a solução? Vocês estão dando o argumento correto, mas eu preciso... A solução é... Entendeu? Tem que ser matemático, você tem que responder a pergunta. Por isso que dá raiva do político, né? Você faz uma pergunta, o cara não consegue responder a pergunta, fica rodeando. Todos os reais? Não sei, você está perguntando ou você está me afirmando? Ah, Raquel. Ai, meu Deus. Então, Raquel, você está perguntando ou você está afirmando? Porque se você pergunta, beleza. Se você afirma, eu posso dizer, você está certa, você está errada. Pessoal, vamos lá.
eu vou argumentando e vou esperando vocês colocarem, depois eu vou ver. Quem afirmar a primeira tem que afirmar a resposta. Eu preciso o quê? Eu preciso que o... Nem me lembro, é o seno que eu estou falando? É o seno, por exemplo. O seno tem que ser menor do que 2. O seno tem que ser menor do que 2. Aqui é o número 1. Ok? Eita, ficou grande aqui. O número 2 está lá para cima. O seno, para quais ângulos o seno vai ser menor do que 2? De 0 a 360 primeiro. Ok. Todos os ângulos, né? Na verdade. Não só o de 0 a 360. Né? Ok. Eu vou dar o... Quer ver? Não sei se o Yuri também falou alguma coisa aqui em cima. Qualquer seno. O Yuri falou, mas ficou um pouco vago assim a resposta. A resposta correta é que a Raquel deu, só que ela não deu uma resposta, ela perguntou. E a da Daniele também tá razoável. Eu vou dar meio ponto para vocês na 1. Mas o que vocês têm que responder é qual que é o ângulo. Qualquer ângulo, ok? Pode ser em radianos, é qualquer conjunto dos números reais. Pode ser de 0 a 360 e todas as suas voltas. Por quê? Porque o meu seno ele nunca vai passar de 1. Ele nunca é menor que menos 1 e nunca é maior do que 1. Então ele é sempre menor do que 1, menor ou igual a 1. Ok? Em particular, ele é menor do que o 2. Ok? Então a solução aqui é... Essa é a solução. Entendeu? Sem conversa. Ok? Agora e essa daqui? Então tem que anotar aí, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Nem sei, quem que era? A Raquel que respondeu? E a Daniele? E a caneta aqui. Ó, a Daniela já tinha meio ponto, né? O Kyuri também tem. Então é mais meio. Agora a Raquel, né? Meio pontinho também. Beleza. E o segundo? Ó, não tem maior que 1, eu acho. Não. Ok. Mas as outras não existe. Não existe o que, Raquel? O segundo? Você está falando? Qual que é o conjunto de solução? O conjunto de solução é não existe? O que vocês acham aí? Cara, não é possível que eu coloquei. Não, tá aqui. Não existe solução para o segundo? Deixa eu ver se essa frase está boa. Aí fica um pouco meio filosófico. Não existe número que cumpre com a condição. Eu poderia dizer que a solução é o conjunto vazio. Ok, meio que existe solução. A solução é o conjunto vazio. Ok. Deixa eu ver aqui. Acho que nós tiramos notas tão ruins que você ficou... Não, não é não. Mas você respondeu depois que eu falei. Conjunto vazio aqui. Ok? Vai na primeira. Vocês ganharam ponto da primeira.
Não, quando eu dou aula presencial, eu tenho uma listinha e vou estimulando o pessoal a participar e dando esses trocados, né? Os meus ex-alunos sabem muito bem disso. Beleza? Então era sua observação. A parte principal é você precisa enxergar que se o número estiver entre -1 até 1, você trabalha com seno. Mas se o número estiver acima de 1 ou abaixo de -1, a resposta ou vai ser vazia ou vai ser todo mundo, vai satisfazer. Tudo depende do que ele está dizendo. Por exemplo, -10. Quando é que o seno é maior do que -10? Para qualquer valor. E quando é que ele é menor que -10? Para nenhum valor. Okay? Então, quando tá fora desse intervalo aqui, ou é todo mundo satisfaz ou ninguém satisfaz. Okay? Ou é todos reais ou é o conjunto é vazio. Beleza? Então essa é a observação. Vamos para o último aqui, que é sobre a tangente. Ok? Aqui. Tangente maior do que raiz de 3. Então, exemplo, resolva no conjunto dos números reais. Tangente de x é maior do que raiz de 3. Okay? Tangente de x é maior do que raiz de 3. Peraí, raiz de 3 é maior do que 1? Raiz de 3 é maior do que 1, é 1,73. Mas calma, nós temos que olhar no círculo trigonométrico lá na tangente. Olha só a tangente. A tangente, esse verdinho aqui é a cotangente, viu? Não apresentei para vocês, mas a gente vai falar isso. Acho que amanhã a gente... A tangente é o vermelhinho, ok? Então vamos olhar para o vermelhinho. Aqui. A tangente é o vermelhinho. Então eu tô com o ângulo aqui, olha. Olha só o vermelhinho. Pessoal, aqui é 1, ok? Tangente 45 é 1. A tangente pode ser maior do que 1, o valor da tangente? Pode. A tangente vai para mais infinito, mano. O seno e o cosseno eles estão presos ali, entre -1 e igual a 1. É igual o ser humano, ele fica preso dentro daquela caixinha. A tangente não, a tangente é Deus. Ela sai daqui do zero e vai lá para mais infinito. Ó. E depois, lá no mais infinito, ela aparece lá no menos infinito. Ó, e vem subindo até o zero de novo. Aí, olha lá, vai para mais infinito. Chegou lá no mais infinito, ela aparece no menos infinito. Se eu for descer aqui, olha. Ó, a tangente aqui, ó. Ok? E aí vai, ó. Aí ela vem do menos infinito até zerar e ela fica isso, é esse vermelhinho. Aí a pergunta é, quando é que a tangente vai ser maior do que raiz de 3? Roda a roda aqui, ó. Quando é que ela será maior do que raiz de 3? 135 é maior do que raiz de 3? A tangente de 135 vai ser maior do que a raiz de 3? Não, né? A tangente de 135 é negativa. Olha só, tá para baixo aqui. Ok? Então vamos aqui, ó. Vamos começar do zero aqui, ó. Tangente de 0 é 0. Tangente de 30 é esse valor, raiz de 3. Tangente de 45, uma unidade, cravada. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60, quanto que é a tangente de 60? Aí é um valor que já é manjado, né? É o valor raiz de 3, ok? Então, daqui para cima, ok? Daqui para a tangente tem que ficar de... Eu falo raiz de 3 e coloco menos raiz de 3. A tangente tem que ficar daqui para cima, ok? Daqui do... Ah, não, mas é porque eu queria marcar aqui, né? Dessa parte para cima. Isso significa o quê? Tangente, minha gente, é diferente. Entre 60 e 90, entre 180 e 210.
eu acho. Ó, vamos ver aqui. 180 e 210. Quase isso. Olha só, entre 60 e 90, ó, entre 60 e 90, a tangente sai de raiz de 3 e vai para mais infinito. Então é sempre maior que raiz de 3. Ok? E quando é que isso acontece de novo? Olha, aqui ó, ela é negativa, ó, negativa. Do 180 até o 210, ela volta a ser positiva, mas ela está de 0 até raiz de 3. Ok? Então ela tem que ser aqui, mas é aqui, né? De 240 até 270. De 240 a 270, ela está de raiz de 3 para cima. Então é esse. Ok? Então, são esses aqui, ó. Aqui. Aqui. Então, daqui, ó, do 60 até o 90 e do 240 até o 270. Ok? Pode incluir o 60? Pode incluir o 60? Eu preciso que a tangente seja maior do que raiz de 3. Ok? Quando a tangente é igual a raiz de 3, cadê? Tá aqui embaixo. Quando a tangente é igual a raiz de... Quando o ângulo é igual a 60, a tangente é igual a raiz de 3. Eu preciso que seja maior. Então, não posso incluir o 60. Ok? Eu posso incluir o 90? Então, só frisando aqui, a Daniela acertou lá no primeiro de 60 a 90. Né? Entre 60 e 90. Só o do 180 e 210 que não. Eu posso incluir o 90? Não. Não existe tangente de 90. Quando o ponteiro está aqui na vertical, ele não corta. Ele não tem interseção com essa reta tangente. Então, não tem tangente. Então, tem que ficar aberto no 60 e tem que ficar aberto no 90. Ok? E aqui? Como é que faz aqui, nesse outro? Pode incluir o 240? Não, porque o raiz de 3 não pode entrar. Pode incluir o 270? Não, porque não existe tangente de 270. Ok? Ele vai ficar paralelo, então não vai ter. Então tem que excluir o 270 e o 240. Então beleza, essa é a nossa resposta. Ok? Então vamos escrever isso aqui. O que eu vou fazer? Para não ter erro, vou passar um traço aqui. Vou colocar aqui, olha, de 0 a 360. Quais são os ângulos? 60 a 90, aberto. 240 a 270, aberto. Então, são 4 ângulos. Vou colocar aqui, ó, 60, 90, 240 e 270, ok? Graus. Beleza. Tá aqui de 60 a 90, aberto, e de 240 a 270, aberto. Então, quem que é o meu... como é que eu vou escrever a minha solução? Deixa eu colocar aqui para radianos. Então é 0, 60 é π sobre 3, 90 é π sobre 2, 270 é 3π sobre 2, 3π sobre 2, 240, aqui ó, 180 é π, né? Deixa eu ver aqui no círculo aqui. Seria mais 60, né? 180 mais... seria... Ok, deixa eu colocar aqui. Mas é só você pegar o 3π sobre 2 e tirar π sobre 6. Eu já coloquei aqui, olha. Dá 4π sobre 3, né? 4π sobre 3.
ok? 4π sobre 3. Então, aqui dá 4π sobre 3. E aqui é o 2π. Então, beleza. Como que eu vou escrever a minha resposta? O meu x, ele tem que estar, ele é estritamente maior, estritamente menor do que aqui o π sobre 3 e aqui o π sobre 2. Mais as voltas. Ou o quê? O x, ó, tem que estar estritamente também, ó, entre o 4π sobre 3 e o 3π sobre 2. 4π sobre 3 e o 3π sobre 2. Beleza? Então, isso aqui. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Tal que a x está no conjunto dos números reais. Essa daqui é a minha solução. E aqui eu finalizo dizendo que o meu k pertence ao conjunto dos números inteiros. And that's it. Então, a minha solução é, o principal é que o x tem que estar entre o π sobre 3 e o π sobre 2, que é 690, e esse garoto aqui, que é o 240, e aqui o 270. Beleza? Então, nesse aqui só tem que ficar esperto, porque a tangente, como vocês disseram aí, é diferente, né? Ela funciona para cá, mas quando dá meia volta, ela já está funcionando de novo. Só tem que ficar esperto com isso aqui. É diferente do seno e do cosseno, que a projeção é nessa reta tangente aqui. Beleza? Para finalizar, eu nem vou resolver essa daqui, eu só vou colocar só o enunciado. Aqui, ó. Vamos colocar o seguinte, ó. Essa daqui é a A. Esse daqui é a A. Então, vou colocar a minha B aqui, minha B aqui. E vou só argumentar. É 1 sobre menos 1 menos tangente de x. Na verdade é encontrar, né? Eu quero encontrar o domínio. Encontre o domínio. Na reta. Que é f de x é igual a 1 sobre 1 menos tangente de x dentro da raiz quadrada. Ok? Eu quero que vocês me escrevam qual é a inequação trigonométrica que a qual eu vou trabalhar para eu poder dizer quem que é o domínio dessa função. Então, aí é que tá. Eu coloquei isso aqui exatamente porque eu sabia que vocês iriam ficar assustados, né? Mas o... Então, esse é o principal. Vocês precisam entender que o domínio disso aí é você obrigar que a expressão que está dentro da raiz seja positiva e, por ela estar no denominador, estritamente positiva. Por estar dentro da raiz, maior ou igual a zero. Por estar no denominador, estritamente maior que zero. Então, eu preciso que isso aqui seja estritamente maior do que zero. Então, você tem que olhar para cá e falar, peraí,
ele quer o domínio, então basta eu obrigar que essa expressão seja maior do que zero. Menos 1 menos tangente de x. Então, preciso que menos 1 menos tangente de x seja estritamente maior do que zero. Então, o que eu vou ter? Eu vou passar o menos tangente para cá. Então, eu vou ter aqui, ó. Vou ter tangente de x menor do que menos 1. Ok? Então, essa é a minha condição. Tangente de x menor que menos 1. Se eu descobrir os valores de x no qual a tangente de x é menor que menos 1, se você quiser escrever aqui, né, desse jeito aqui, ó, tangente de x menor que menos 1. Às vezes você fica um pouco mais... Ó, tangente de x menor que menos 1. Ok? Se você descobrir os valores de x que satisfazem essa inequação, isso aqui vai ocorrer, essa expressão vai ser maior que zero, e aí vai estar tudo ok com essa f. Entendeu? É um passo extra da minha... Eu só tinha que olhar para cá e perceber isso, perceber que a inequação que eu tenho que trabalhar é essa, né, que é igual a essa. Tangente de x menor que menos 1. Aqui tem que ser tangente de x menor que menos 1. Tangente de x menor que zero ainda não é o suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, quando é que a tangente de x será menor que menos 1? Olha só. Olha só. Ó, tô aqui no zero. Ó, tangente aqui é positiva, então nem dá. Ó, tangente aqui é bem negativa, é menor que menos 1. Aqui é menor que menos 1. Ó. Quando é que a tangente vai ser igual a menos 1? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para os ângulos. Aqui é o 315. Ou melhor, quando a minha tangente é 130, quando o meu ângulo é 135, a projeção vai no menos 1 certinho, ó, porque isso aqui é o 45 graus para baixo. Ok? Vai do menos 1 para cá. Se ela passa aqui do 135, ela fica acima de menos 1. Eu preciso que ela fique abaixo de menos 1. Eu preciso que ela fique daqui para baixo, ó. Daqui para baixo, ok? Daqui para baixo. Então, significa que se eu andar para cá, olha, para cá não vai dar certo. Eu tenho que ir do 135 daqui para trás. Moral da história, qualquer valor entre 90 e 135 fica ok, ó. Ela fica abaixo de menos 1. Ok? Qualquer valor aqui. E se eu continuar dando volta e chegar aqui no 300, ó, na verdade aqui no 315, né? 315 ela está menos 1. Se eu vou de 315 a 360, aí ela fica maior que menos 1. Então eu tenho que estar de 270 até 315, ok? Porque de 270 a 315... Opa, caraca. Aqui. Aqui, de 270 até 315, ela fica menor do que menos 1. Okay? Então, ela é menor do que menos 1 em qual situação? Em qual ângulo? Menor que menos 1 nesses ângulos aqui, né? De 90 a 135. E de 270 até 315. Inclui o 90? Não, porque não existe tangente de 90. Inclui o 135? Eu preciso que ela seja estritamente menor que menos 1. Ok? Então não posso incluir o 135, porque tangente de 135 é menos 1. Então eu tenho que excluir essa daqui,
Eu tenho que excluir essa daqui. E analogamente, eu tenho que excluir o 270, porque não existe tangente de 270. E tenho que excluir o 300 e... Que coisa é essa aí? 315. Ok? Beleza. Então deixa eu escrever isso aqui rapidinho. Eu falei que não ia fazer, mas acabou que... Vou pegar aqui, ó. Então é 0, 360. Quais são os ângulos lá? 90 e 135. 90 e o 135. E os outros são 270 e 315. 270, 315. Ok? E ela tem que ficar onde? Ela tem que ficar entre o 90 e o 135, entre o 270 e o 315. Então ela tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar aqui e aqui. E não pode incluir nem o 90, nem o 135, nenhum deles, né? Beleza? Passando isso aqui para radianos, nós temos aqui o 0, π sobre 2. Deixa eu pegar aqui, ó, o 3π sobre 4. Então, pega aqui, ó, 3π sobre 4. 3π sobre 2. E o 315 vai ser 7π sobre 4. 7π sobre 4. 7π sobre 4. E aqui é o 2π. Então, o meu x tem que estar onde? O meu x, ele tem que estar entre o π sobre 2, o 3π sobre 2, 3π sobre 4, ok? Mais as voltas. Ou o x tem que estar estritamente aqui entre o 3π sobre 4 e o 7π sobre 4 mais as voltas. 2kπ. Vocês entenderam? Nós fizemos 6 exercícios hoje no mesmo estilo. Eu fiz bem devagarzinho, bem geométrico. E se você entender isso aqui, acabou. Acho que tá tranquilo. A situação não vai ser pior do que isso, não. Quem entendeu aí, dá um salve e a gente termina por aqui. Beleza? É isso aí. Aonde? 3π sobre 2. Deixa eu ver, talvez eu errei alguma coisa aqui. Ah, aqui? Ah, aqui, né? Isso aqui. Exatamente. Muito bem. Tainá. Muito bem, Tainá. Thank you very much. Aqui é 2. 3π sobre 2. Isso mesmo. 3π sobre 2, que é 270. Isso aí. Aí, ó, viu? Vocês entenderam. Já estão craque. Então vamos colocar a prova para amanhã, não, quarta-feira, né?